Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Laertes Ville e hoje a gente vai tratar de um assunto, vai trocar aí algumas informações com vocês sobre um assunto que é bastante abordado, inclusive em treinamentos de alta performance, e vários autores, vários treinadores gravam materiais explicando a importância de entender essa situação, né, que é chamado crenças limitantes. É lógico que são crenças psicológicas que a gente vai trabalhar e como que elas impactam, seja na nossa vida social, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida de relacionamento propriamente dito. E por que é fundamental entendermos isso? Porque automaticamente aquilo que a gente acredita, certo? Ela se torna verdade para o cérebro. O cérebro tem três pressupostos, isso é fundamental entender. Primeiro, ele opera no presente. O cérebro opera no presente, ou seja, ele trabalha aquilo como no momento agora, certo? A segunda situação, tudo que ele acredita, ele transforma em verdade. Então, ele tem essa situação de que ele pode acreditar em determinado fato e aquele fato psicologicamente para ele é verdade, porque o terceiro pressuposto para ele não distingue o real do virtual. Então, indiferente de não estar ocorrendo, mas se eu crio, a programação neurolinguística trabalha muito com arquivos mentais, é assim que foi estabelecido a relação do nosso aprendizado, como fosse um arquivo mental, e lá eu busco aquilo como verdade, eu busco aquela informação e a trago para mim, para o cérebro, indiferente daquilo ter ocorrido ou não, para ele é verdadeiro. Tanto que existem várias pessoas que desenvolvem, inclusive, doenças, problemas, né, que são inicialmente psicossomáticos e depois eles são transformados, né, em verdades, ou seja, ocorre mesmo. Então, o cérebro tem esse poder, né, esse trabalho, ele tem essa magia de, ao mesmo tempo, ajudar em muitas coisas, em termos de você conseguir resolver situações, né, através da reprogramação do cérebro, mas, ao mesmo tempo, ele também pode nos criar barreiras, os quais nós nem o sabemos, né? Acreditamos, mas não sabemos nem por que as temos, tá? Primeira coisa o que são crenças limitantes, né? As crenças são fatos que nós entendemos como verdadeiros, que criamos, né? Está dentro do nosso cérebro, está dentro do nosso arquivo mental, e muita gente diz assim, não, você tem que tirar essa crença, não existe isso no cérebro. O cérebro você tem que reprogramar, nós chamamos de neuroassociação, ou seja, você tem que dar um outro valor, você tem que explicar para ele por que aquilo não está o ajudando, ou por que aquilo está o ajudando. Se você não fizer isso, ele vai lá e busca essa informação novamente, porque o cérebro também é ético, tá? Ele não, simplesmente você não tira algo dele sem você dar um novo significado. Isso se trabalha muito quando você está dando novos, mesmo cruando fobias de pessoas, né? Refazendo novos valores. Então você, como a pessoa trouxe toda uma verdade, toda uma crença, todo valores, crenças, valores que ela tem no longo da história dela, nós temos que ir lá e colocar um novo arquivo que a gente chama de condicionamento neuroassociativo, para que haja um ressignificado e aquilo seja verdadeiro, tá ok? Então, essa forma de reprogramar o cérebro, ela é fundamental para que você possa criar novas verdades e conseguir objetivos, conseguir coisas que você almeja. Então, crenças são fatos, são verdades que você as tem e que você entende que aquilo é seu e você materializa aquilo, né? Você traz aquilo dentro da sua realidade, seja pessoal, profissional, emocional, assim, nas várias cadeias, né, de relacionamento da vida. E as crenças, elas são oriundas de três grandes valores, de três grandes fontes, né? Primeiro são, que nós chamamos, vamos dizer, hereditárias, né, que são criadas lá do nosso berço, dos nossos pais, da nossa família, que são coisas que eles muitas vezes falavam para nós lá quando éramos crianças, e alguns falam até hoje, mesmo nós na fase adulta, mas entendemos que é verdade e a gente vive aquilo, tá? E são valores que podem ser de ordem social, ordem moral, ordem de trabalho,
e, vamos dizer, as 7 ciências da vida que a gente fala, né, que é familiar, social, econômica, profissional, física, espiritual e familiar. Então, são coisas que os nossos pais nos diziam e nós o colocamos como verdades, tá? E elas estão dentro de nós e, incrível que pareça, quando algum fato ocorre, quando uma situação ela surge para você, você diz, ah, minha mãe falava isso, meu pai falava isso, meu avô falava isso, ou seja, a gente chama de hereditárias, tá? As outras modelos de crenças são as pessoais, aquelas que eu, como indivíduo, né, desenvolvi, né? E isso está muito relacionado às minhas verdades, a gente chama de modelos mentais, de estruturas, né, de personalidade. Então, quando a gente faz um assessment, a gente percebe, né, muitas verdades oriundas da forma como a pessoa tem, né, como que ela se relaciona com o social, com a relação de trabalho, com a relação familiar. E a terceira são as sociais, são aquelas que são nos dadas, né, pela sociedade, seja em mídias, ou seja, sejam em relacionamentos, né, com outros órgãos, outras entidades que nós promovemos, que nós vivemos, e que essas relações sociais que nós temos nos são colocadas como padrões e nós entendemos elas como verdade. Por que é fundamental entender crenças e é importante ver se muitas vezes isso não está nos boicotando no nosso desenvolvimento do trabalho? Já conversei com pessoas, né, já fizemos assessment de carreira aí, de profissionais, de executivos, e era estranho quando alguém dizia, não, mas eu não consigo nas dinâmicas de grupo, eu vou bem, eu tenho as melhores performances, eu tenho os melhores indicadores, mas eu não consigo me vender lá. Veja, isso é uma crença, certo? Ele já se limitou, ele já entrou dentro de uma dinâmica de grupo, ele já entrou dentro de um relacionamento de trabalho, né? Ou seja, o qual ele entende que ele não é a pessoa mais adequada ou a pessoa com melhor potencial, propriamente dito, para exercer aquele cargo, correto? Então, isso são crenças, como também existe muita questão de pessoas que, dentro do seu trabalho, se limitam. Não, eu não tenho como chegar àquele cargo, eu não tenho como conseguir aquela posição, eu não consigo, veja, eu não consigo fazer liderança, eu não consigo ser um gestor, eu não consigo... Tem gente que fala assim, eu não consigo vender. Veja, isso é uma crença, ela está automaticamente se boicotando, são crenças limitadoras. Aonde que alguém deve ter dito para ela, em algum momento, que ela não tinha uma grande habilidade comercial e ela entende aquilo como verdadeira. Só que ela esquece que todo momento que estamos tecnicamente nos relacionando, nós estamos necessariamente nos vendendo, certo? Mas ela entende que quando existe um objeto, quando existe um valor, uma negociação, um evento financeiro, ela automaticamente diz que aquilo não é, ela não é a praia dela. Então, as crenças, elas nos levam a pontos de melhoria contínua, ou seja, de pessoas que começaram muitas vezes numa empresa de uma forma bem tranquila, bem no início de carreira e se chegam a ser os gestores, correto? De pessoas que começaram com uma pequena empresa e tornaram-se um grande grupo. Por quê? Porque elas mudaram, que a gente chama de mindset, elas mudaram os valores dela. Nós, como profissionais, seja em qualquer empresa, seja em qualquer cargo, quando nós nos limitamos, nós automaticamente estamos tendo crenças limitadoras. E isso pode ser na nossa própria produção. Eu falo de crenças limitadoras, inclusive, de empresas e de departamentos ou de setores, aonde que existe o que nós chamamos de crença coletiva limitante. Aonde se diz assim, nós não conseguimos produzir mais do que isso. Nós não conseguimos fazer mais do que isso. E é bem interessante porque eu já fiz trabalho com empresas, as quais eles conseguiram aumentar o objetivo durante 2 meses, correto? Os indicadores eles melhoraram e depois, automaticamente nos outros meses, eles reduziram os indicadores e quando foi feito a média, continuava a mesma coisa. Porque existe uma crença limitante coletiva. Isso é muito complexo.
E isso pode ser oriundo do próprio grupo, ou seja, a formação do time, dos gestores que muitas vezes eles já estabelecem padrões, eles já estabelecem números e dizem que aquilo que pode ser feito não tem como entregar mais, e automaticamente você pode fazer plano de desenvolvimento, você pode fazer plano de melhorias, você pode fazer processos, faz, mas a coisa não vai. Então as crenças, sejam elas da ordem familiar, social ou individual, nós temos que entender como que elas efetivamente estão interferindo dentro do nosso modelo de gestão. Tá? Isso faz com que você limite o seu processo de crescimento. Muitas vezes não, a maioria das pessoas que tem crenças limitantes de dinheiro, elas acham que não tem, que elas não querem, que elas não podem ganhar mais. Ou seja, quando elas dizem eu não quero ganhar mais, elas boicotaram-se no seu desenvolvimento dentro do organograma da empresa. Porque ela não quer ser gerente, ela não quer ser líder, ela não quer ser coordenadora, ela limitou-se, correto? Ela não quer ser o melhor operacional, o melhor soldador, o melhor eletricista, o melhor mecânico, ela não quer. Ela entende que é ali que ela pode ficar, mesmo que ela seja uma excelente profissional, e ela é uma excelente profissional, mas ela não entende que ela pode entregar mais, porque automaticamente ela tem uma limitação psicológica. Isso é simples de encontrar? Não, não é, certo? Tem que conversar com as pessoas, existem trabalhos, né, para que você possa ir mapeando isso, né, nós chamamos de malabarismo de palavras, aonde que a programação neurolinguística, juntamente com esses processos de coach, né, de assessment, de mentoria, é possível identificar e mostrar para a pessoa que ela está onde ela está por culpa dela. Isso é uma base da PNL. A PNL diz, você está onde você está por culpa sua. Ou seja, se você é feliz, a culpa é sua. Se você é infeliz, a culpa também é sua. E da mesma forma, o meu processo de crescimento, o meu processo de desenvolvimento dentro de uma organização, seja ela empresarial, seja outros tipos de organizações, mas vamos falar das empresariais, depende exclusivamente de nós, correto? A partir do momento que eu coloco travas, a partir do momento que eu coloco valores, a partir do momento que eu coloco limites, isso são crenças. E essa ressignificação de valores, essas ressignificações de valores são fundamentais para que você possa ter as melhores entregas. Então, existem modelos, ou seja, de como se estabelecem crenças, da onde elas vêm. Nós temos crenças individuais, que são crenças nossas mesmos, mas existem crenças coletivas, inclusive em grupos de trabalho, sim. Tá? Então, medir isso, analisar isso, pensar isso, e sempre quando eu for ressignificar alguma coisa para alguém, para que ela tenha um novo padrão, precisa ter o que nós chamamos de um condicionamento neuroassociativo. Essa pessoa precisa saber que aquilo é algo importante para ela. E aí ela substitui. É como, vamos supor, nós tivéssemos aqui uma parte do cérebro, eu tiro alguma coisa daqui, mas coloco outra. Então, mais importante, com maior valor, tá? Isso aqui que eu tirei, eu jogo fora? Não. Eu muitas vezes deixo no que nós chamamos de museu de crenças, que é para ficar lá guardadinho, que a pessoa sabe que está lá, mas isso aqui agora para ela é mais importante. Se eu não o fizer desta forma, automaticamente eu posso até passar uma informação, ela pode até necessariamente tirar esse arquivo, mas como o que ficou não é mais importante, ela vai lá e busca novamente e traz, e por isso que eu falei, vendeu 2, 3 meses, atingiu uma produção 2, 3 vezes maior, fez uma entrega 2, 3 meses com indicadores melhores. Entretanto, depois voltou a ter valores com indicadores menores e na média ficou a mesma coisa. Valeu, gente. Um abraço. Como falei, é uma oportunidade de estar aí falando com vocês. Uma boa semana, um bom trabalho. Parabéns pelo trabalho. Professor Laertes Ville, conte conosco. Valeu e até a próxima.